see it at your front door. You are gonna want more. Something fresh, so brand new. Something you can't handle. Light the fire like a candle. There's nothing that you can't do. Holler back when I at you. I'm going nuts, that's cashews. Cashews, everything around me. Dollar bill, y'all. Cashews, everything around me. Holla how you feel, dog. I don't know about you. Why one, hop out two. Jump in, hop out two. Watch what I say and how I do it. If you don't love me now, you gon' love me tomorrow. If you don't love me now, you gon' love me tomorrow. Get it. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. Talk is cheap, shut your trap. Tongue in cheek, yeah, you like that. Put it out, push it right. Salve, salve, pessoal do Catimba. Estamos aqui novamente em mais um debate. Eu com meu amigo Marcelo e com um convidado super especial, Pedro Bonfim. E aí, Marcelo, como é que tá? Boa noite, tranquilo? Como é que tá essa força aí? E seu destaque? Boa noite, Alex. Boa noite, Pedro. Tudo certo aqui? Meu destaque vai para a Série B. A segunda derrota do Botafogo, né, que é o melhor mandante da Série A e da Série B, né, somando as duas séries. Só 2 derrotas jogando em casa. E não posso esquecer, claro, da terceira vitória seguida do Vascão, né? E aqui, ó, continua aqui. Eu achei que você não ia falar do Vasco, pô. E estamos aqui com o nosso convidado, Pedro Bonfim. E aí, Pedro, boa noite, tranquilo, como é que tá? E o seu destaque? Boa noite, pessoal, um prazer estar aqui. Boa noite, Alex. Boa noite, Marcelo. Bom, meu destaque, sem dúvidas, é o jogo entre Bragantino e Corinthians. Um jogo que começou muito parelho, né? Na medida que foi se desenvolvendo aí, o Bragantino conseguiu uma boa vantagem e muito rapidamente o Corinthians conseguiu se recuperar. Um gol absurdo do Renato Augusto, né, e uma jogada muito bem trabalhada para o gol do Mosquito. Então, meu destaque da rodada vai para esse jogo. Show de bola, corintiano roxo, né? Tem que ser o Corinthians também, não tem jeito. Bom, então, iniciando nosso debate, antes de tudo, quero pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube, canal Sem Catimba, e no Instagram também, seguir nossa página, é o ufcsemcatimba.oficial, beleza? Vamos lá, então, seguir nosso destaque, nosso debate com o Brasileirão, né? Teve rodada esse final de semana, 23ª, alguns resultados de sábado. O Cuiabá perdendo em casa com o América Mineiro. O Bragantino, como destacou o Pedro, já empatando em casa com o Corinthians, depois de sair na frente 2-0, o Corinthians chegou lá e empatou o jogo. E também no sábado tivemos o Fortaleza perdendo em casa também por 3-0 do Atlético Goianense, né? Então, assim, vamos destacar o jogo do Corinthians, já que o Pedro está aqui como corintiano. Foi um ótimo jogo, eu assisti, foi um jogo bem movimentado. E aí queria perguntar para você, Pedro, já, o que você achou do jogo, do seu time, qual foi a sua análise desse confronto aí? Então, olha, eu acompanhei todo o jogo. Eu acho que o Corinthians ele teve algumas oportunidades no começo do jogo, no primeiro tempo. Logo o Bragantino também fazendo, muito embora não tenha torcida, mas tentando fazer jus aí ao fator casa. Ele tomou também a iniciativa de jogo, né? Durante a maior parte do tempo foi um jogo muito parelho, né? Ataque do Bragantino, ataque do Corinthians, um jogo de 2 defesas que, muito embora tenha uma diferença grande entre elas, principalmente nos números do campeonato, né? Corinthians com a segunda melhor defesa e o Bragantino, salvo engano, com a 10ª melhor defesa. Porém, acho que se comportaram muito bem as 2 defesas, conseguiram manter aí, e no segundo momento o Bragantino, como eu disse, abriu o placar num gol bonito, onde na verdade eu entendo que tenha sido uma falha do Cássio, né? Eu acho que ele foi com a mão meio mole, entre aspas, né? Teve desvio também, enfim, mas eu levo como uma falha do Cássio.
Entendi. O jogo, ele tomou nesse momento, acho que ele tomou uma proporção assim até diferente do que vinha acontecendo, do que vinha tendo. O jogo ele ficou um pouco mais aberto. Logo veio o segundo gol do Bragantino, né? Uma bola disputada. Eu achei até que o atacante ele acreditou mais na jogada do que o próprio zagueiro. O Hurtado, né? Hurtado. E, enfim, eu acho que a resposta do Corinthians demorou um pouquinho. A mexida do Silvinho ajudou, né? Tanto no primeiro gol, que veio de uma bola rebatida lá atrás, uma jogada assim fenomenal do Renato Augusto, gol de craque, como ele é, né? E o segundo gol foi um gol em conjunto, né? Começou lá atrás com o Luan, enfim, caiu no pé do Mosquito, finalizou muito bem, né? Entrou bem no jogo, finalizou muito bem, e o empate acho que fez jus ao jogo que foi. Entendi. O Marcelo, você tem algum destaque desse jogo para trazer pra gente? Então, cara, eu infelizmente esse jogo eu não consegui acompanhar, mas eu vi depois o compacto, né? Ali os principais lances e tal. Realmente os gols foram bonitos gols. Eu queria perguntar para o Pedro do que ele vem achando do trabalho do Silvinho, né? Como treinador e tal. Ele até então não era assim, nenhum treinador assim, de renome, né? Embora tenha começado treinando o time lá fora, mas mesmo assim não era nenhum trabalho assim com certa assim, expressão, né? Sim. Bom, eu acho que grande parte da torcida viu a chegada dele com uma certa dúvida, né? Principalmente pelos números dele lá na Europa, né? Mais precisamente no Lyon. Ele não teve uma boa passagem por lá. Ele chegou no Corinthians com uma desconfiança da torcida. Grande parte da torcida, apesar de apoiar, como todo corintiano, mas eles tinham essa dúvida. Eu acho que nesse momento ele vem fazendo um trabalho bacana, certo? Eu acho que as peças que chegaram agora, se é que a gente pode chamar de peça, né? Porque são reforços de nível de seleção, enfim. Sim. À medida que eles vão se encaixando, o jogo ele passa a ser um pouco mais natural, né? Até então, até o jogo de ontem, na verdade, como opinião própria, eu não via o Silvinho preparado, eu não via ele com know-how para mudar a história de uma partida, a história de um jogo, né? Eu acho que a equipe ela se portava de uma forma muito mais natural do que propriamente a mão do técnico. No jogo de ontem, ele acertou nas modificações. Eu acho que a entrada do Luan trouxe um gás, a entrada do Mosquito foi excelente, o Gustavo Silva, como ele mesmo gosta, né? Foi de grande valia para o time, trouxe um gás, um fôlego a mais ali. O GP vinha fazendo uma partida excelente, mas um futebol já um pouco manjado, todo mundo sabe que ele é canhotinho, então ele vai cortar para o meio, enfim. Então acho que ele teve mão do técnico, sim, eu acho que ele fez algumas mudanças que ajudaram a colocar o time para frente, né? Eu fiquei até surpreso quando ele tirou o Cantilho para colocar o Luan, né? Desculpa, ele tirou o Cantilho e colocou o Gustavo Silva, se eu não me engano. Então, assim, ele colocou o time para frente, trouxe o Renato para trás, fez uma mudança tática, né? Manteve a qualidade, senão levou o patamar na saída de bola. Eu achei que foi uma excelente partida, não só do time, mas também com as mexidas do Silvinho. Agora, se você respondendo sua pergunta mais diretamente, eu acho ainda que ele precisa se aprimorar. Não sei se o Corinthians é o time para ele nesse momento, né? Ele ainda está buscando uma maturação no futebol, principalmente no futebol nacional. Enfim, eu acho que tem técnico mais parrudo, tem técnico, de repente, com uma qualidade maior para comandar essas estrelas, enfim. Agora, ele tem mostrado que tem o vestiário na mão. Se vai permanecer assim ou não, vai depender dele e dos medalhões que tem no Corinthians, né? Então, eu acompanhei o jogo do Bragantino e Corinthians. Eu achei um jogo muito aberto, assim, com oportunidade dos dois lados, né? O Bragantino finalista da Sul-Americana, então, assim, tá vendo um projeto já há um tempo, já esse Bragantino.
E o Corinthians acho que vem solidificando assim, o futebol dele, né? Com os reforços que chegou, meio campo super assim, com mobilidade, tocando bola, né? Com ultrapassagens. A parte direita do campo do Corinthians, o GP, o Gabriel Pereira, achei ele muito bom jogador. Não tinha muito acompanhado assim, o futebol dele, mas estou acompanhando esses últimos dias, últimas rodadas, e é um muito bom jogador. Tanto ele, tanto o Mosquito, né? Que entra também durante as partidas. Então, assim, o Silvinho tem as peças, né? Agora ele tem que saber, quando não tiver, por exemplo, pegar uma lesão, tiver um jogador ausente, né? Como é que ele vai saber lidar com esse tipo de situação, né? Mas acho que ele está no caminho certo, viu? Eu tenho notado uma evolução do Corinthians muito grande nesse sentido. Com certeza. Até eu peço desculpas a interromper, eu acho que muito em função dos jogadores que entraram, tá? Volto a falar. Eu não sou um fã declarado do Silvinho, nem declarado, nem escondido, enfim. Eu não acho que ele é um treinador pro Corinthians hoje, como eu disse. Em alguns jogos, o que resolveu a partida de fato foi a técnica e a qualidade dos jogadores que estão lá hoje, né? Agora, o único jogo que eu vi algo de melhoria assim, que saiu de fato das mãos dele foi no jogo de ontem, né? Eu até comentei num grupo que nós temos aqui que se eu tivesse que dar o braço a torcer em algum momento pro Silvinho, era ontem. Vamos ver se vai melhorar. Mas realmente acho que o time subiu de patamar. Volto a dizer, em função das peças que entraram. Eu acho que não teve a mão dele ainda. Certo. Até em relação a essas peças que você citou, Pedro, queria te fazer uma pergunta como torcedor do Corinthians, né? Quando o Corinthians, o clube, contratou esses jogadores, que são jogadores de renome, né? Já com histórico no futebol, com altos salários, sim. Como é que o torcedor do Corinthians viu essa contratação com relação à questão financeira do clube? Como é que o torcedor tem essa visão das contratações de peso a longo prazo? Assim, tem o William, tem o Juliano, tem o Roger Guedes, né? Como é que fica a questão financeira na visão do torcedor do Corinthians? Então, olha, eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, né? A gente viu o Corinthians abrindo mão de diversos jogadores, viu o Corinthians abrindo mão de algumas peças que poderiam até ser aproveitadas, né? Com a justificativa de que deveria diminuir a folha salarial, até mesmo a quantidade de atletas no plantel, enfim. E eu acho que isso acabou abrindo, sim, margem para contratações. A gente não sabe ao certo, né, o valor que é pago a título de salário e luvas. A gente sabe que a grande maioria que chegou tiveram as luvas diluídas, né, durante o período de contrato. Isso é muito bom para o lado financeiro, porque se você não descapitaliza naquele momento, né, você consegue dosar aí dentro dos rendimentos que vai entrando para o clube, você vai saudando essas entradas, né. E eu entendo que, assim, foi um trabalho de staff, né, um trabalho do Duílio, junto com a diretoria, enfim. Agora, a parte financeira, de fato, não se sabe de onde que vai sair esse recurso, né. Agora a gente olha para o Atlético Mineiro, que hoje é o time que mais deve no futebol nacional, né, com Hulk, Diego Costa, Guilherme Arana, uma seleção de craques assim, e que eu não vejo as pessoas perguntando, nossa, como que o Atlético vai pagar, né? Eu não acho que essa seja a pergunta. Eu acho que a pergunta vai ter caixa? Vai conseguir manter? Agora, se vai conseguir pagar ou não, enfim, é mais um trabalho da diretoria. Eu acho que precisava de montar um time melhor, até mesmo para você ter uma arrecadação melhor, né? Um time fraco, sem perspectiva de disputar campeonato no futuro, não atrai investidor, não atrai uma boa marca para investir, para impulsionar o futebol. Então eu acho que foi no momento certo, uma estratégia bacana, certo? A vinda do William foi, acho que, sem dúvida, a mais esperada pela torcida, principalmente por ser um corintiano declarado, né? Renato Augusto já foi craque no Corinthians, o Juliano, trouxe uma qualidade técnica ao meio de campo
fenomenal, assim, fora do normal, né? Mas acho que a chegada do William foi um impacto, junto com a marca, enfim, aquela loja da BMW que trouxe ele no carro, foi uma ação de marketing incrível no dia do aniversário, né? Ofuscou, inclusive, o aniversário do Palmeiras, que, se não me engano, foi um dia antes, enfim. Então, acho que Tudo bem pensado, staff, né? marketing e, enfim, toda essa junção, né, de fatores aí trouxe acho que algo nunca visto no Corinthians. Pode ser comparado até a chegada do Ronaldo lá atrás, Certo, perfeito. né, dadas as devidas proporções, né? Perfeito. Posso fazer mais uma pergunta para ele? Claro, à vontade. Pedro, você falou que o Luan nesse jogo contra o Bragantino entrou bem, né? A gente sabe muito bem que o Luan não vinha tendo um bom rendimento no Corinthians, né? Já um pouco antes no Grêmio, né? Você acredita que o Silvinho conseguiu, enfim, ressurgir o Luan daquele Luan de 2017? Ou ainda é muito cedo? Então, é muito cedo. Você ainda vê o Luan apático, né? Eu acho que quem estava conseguindo fazer isso com o Luan era o Wagner Mancini. O Wagner Mancini tinha recuperado o Luan, ele fez gols que, comparados a 2017, foram praticamente... era a margem do futebol dele, de fato. Era o que a gente esperava daquele jogador, daquele atleta. As pessoas falam, então, mas foi contra... Ele fez 2 gols aí, mas foi contra aquele time fraco lá do Uruguai, enfim. Mas ele fez também gol no São Paulo, fez um golaço, inclusive, diga-se de passagem, foi um golaço. Mas recuperar o Luan de 2017, não é ainda. A gente não vê no Luan hoje o Rei da América que a gente viu lá atrás, né? Eu posso afirmar que não é nem a sombra daquele Luan, né? A gente vê ele ainda apático, né? Vê ele ainda sofrendo muito com aquele banco de reservas, mas mostra uma melhoria. Você vê que a conversa nos bastidores com o atleta vem rendendo frutos. Ele contratou de forma particular, sem depender de ajuda de custo do Corinthians, nutricionista, preparador físico, fisiologista, para tentar recuperar aquele futebol. Então, assim, acho que ele está tentando, mas está muito longe de ser aquele Luan de 2017. O Luan, acho que quando ele chegou no Corinthians, acho que o torcedor corintiano viu nele a esperança de Luan do Grêmio, né, até da seleção olímpica, né, que ele jogou bem, né, mas acho que ele chegou assim, não sei se ele sentiu a pressão realmente, nossa, espera muito ser do Luan no Corinthians, né, ele seja o cara do Corinthians. Então talvez ele não estava preparado para essa pressão ainda, né, o tamanho do Corinthians e do que ele estava para carregar mesmo, né, durante o vínculo com o clube. Verdade. Então, acho que agora tem que ser um trabalho de recuperação do jogador, né, porque bola ele tem. Agora tem que Com certeza. trabalhar as questões que você mesmo citou, né, psicólogo, né, trabalho mais de motivação, né, encaixar ele no jogo. Então, ainda tem bola para jogar, mas tem que ter cabeça também, né. Com certeza. Ele chegou com um peso muito grande, né? Ele chegou vestindo a camisa que foi do Marcelinho Carioca por muito tempo, né? Marcelinho Carioca é um jogador que é ídolo até hoje, né? Tem um peso gigantesco naquela camisa, além de ser a camisa do Corinthians, que já é pesada por si só. Eu acho que ele se afobou no começo, chegou fazendo 2 gols, assim, aquela coisa meteórica, enfim, a torcida toda confiando, achando que aquilo ia ser só o mar de rosas, mas infelizmente a realidade não é essa. Ele ainda vem de um período muito mal, logo após ter sido lá o Rei da América, não foi convocado para a Copa do Mundo que ele esperava. Eu acho que ele tinha aquilo, carregava aquilo com ele, não veio, acho que isso atrapalhou muito, né, na carreira dele no futebol. Até a chegada no Corinthians se deu por esse fato, acho que ele não estava mais rendendo lá no Grêmio, chegou com uma esperança, carrega também o fardo de ser corintiano, de ter se declarado corintiano, e isso acho que é um peso a mais para um atleta.
representar a camisa que você ama, enfim. Mas, assim, é o que a gente espera. Nós somos torcedores, né? Os torcedores esperam que um jogador de nível de Luan chegue e resolva o problema, enfim. Eu acho que hoje, com o Juliano, que ele já dividiu o clube, Renato Augusto, que é praticamente um técnico dentro de campo, pode ser que consigam aí voltar a trazer o Luan de volta, mas até o momento acho que não. Certo. Não é aquele Luan ainda. Se quer perguntar mais alguma coisa, Marcelo? Não, para mim a gente pode prosseguir. Certo. Se o Pedro também não tiver mais nada. Acho que o destaque nesse sábado vai para a vitória dos visitantes, né? Então 2-0 o América Mineiro e o Atlético Goianiense 3-0 no Fortaleza. Fortaleza que vinha jogando bem já está decaindo, né? Está perdendo forças aí no campeonato. Exato. E hoje, né, domingo, tivemos a conclusão da rodada, os jogos Flamengo 3, Atlético Paranaense 0, Flamengo continuando aquela crescente, o time não para de ganhar e sempre com grandes jogos, grandes goleadas. Ô Alex, desculpa, teve um único visitante que não ganhou, né? Na verdade, teve um empate entre Corinthians e Bragantino, mas o Atlético, que foi visitado pelo Internacional, fez valer o fator casa, né? Ganhou do Atlético do Inter de 1-0. O Atlético Mineiro no sábado. Mas todos os outros visitantes aí levaram um pontinho para casa. Verdade. Boa lembrança. Boa lembrança, Pedro. Aí no domingo tivemos Chapecoense 1, São Paulo 1, Palmeiras também empatando com a Juventude, 1-1, Grêmio perdendo em casa para o Sport, um jogo de 6 pontos, né, os dois lá embaixo na tabela, jogo importante. E com esses jogos de domingo, algum que vale destaque? Acompanhou algum jogo? Pedro, Marcelo? Eu acompanhei o jogo do Flamengo e parte do jogo do Grêmio, né? O Flamengo, no primeiro tempo, atropelou o Atlético do Paraná. Né? O Atlético do Paraná, quando viu, já estava 2-0, aí tentou, pelo menos, jogar, né? Coisa que estava difícil muito para ele. No segundo tempo, eles até conseguiram equilibrar um pouco a força, mas depois tomaram o terceiro e aí não dava mais e não tomaram mais por pouco, cara. O cara vai ter sido até mais. É aquilo, eles entraram também com o time reserva, né? Porque como eles jogaram aquela semifinal da Sul-Americana, eles entraram com o time reserva e aí deu o que deu, cara. E já no jogo do Grêmio, até onde eu estava assistindo, estava bem parelho. Para mim, o Sport surpreendeu com essa vitória fora de casa. Pedro, algum destaque? Eu chamo atenção aqui para o jogo do Flamengo também. Acho que foi um jogo em que o Flamengo se impôs durante toda a partida, né, mostrou a força do elenco que tem. É redundante falar do Flamengo, na minha opinião, é o time que tem futebol mais redondo no futebol nacional. Acho que supera até o time do Atlético Mineiro, né? No meio da semana aí teve um desacerto, acabou perdendo a vaga em casa para o Palmeiras, né? Falando da Libertadores, mas eu vejo o time do Flamengo como o melhor futebol nacional, né? Acho que não tem nenhum time que hoje bateria de frente com o Flamengo e enfim. Agora, o outro jogo que me chamou muita atenção também foi o jogo do São Paulo e Chapecoense, né? Eu sou corintiano, enfim, todo mundo, a gente já falou disso aqui, mas eu acho que o que estão fazendo com o São Paulo, com a instituição, né, do São Paulo, é algo que eu jamais vi falar no São Paulo. É um clube que, fez investimento sim, trouxe um treinador de fora, né, fizeram uma aposta no Crespo, não acho que vem fazendo um bom trabalho, as eliminações mostram isso, esse empate com a Chapecoense, que é sem dúvida o time que está mais aquém aí no campeonato.
não consigo encontrar palavras para definir esse time do São Paulo hoje. É um time apático, né? Um time que está sofrendo demais nos jogos, uma defesa muito instável, um ataque que tem nomes aí, tem goleadores no time, mas que não vem fazendo jus à camisa do São Paulo. Realmente me chama a atenção essa apatia do clube, a forma com que o time vem se apresentando, né? E o Palmeiras jogou contra o Juventude vem crescendo muito nos últimos jogos, né? Vem mostrando um futebol bem bacana, ganhou do Santos, salvo engano, na última rodada, conseguiu arrancar um empate com o Palmeiras. É um time que pode complicar muito aí os times que têm uma projeção de subir ou de chegar, sair do meio da tabela e chegar lá em cima. Então acho que os destaques foram esses, com esse desabafo aí com o time de São Paulo, que realmente não está fazendo jus ao nome, à instituição que é o São Paulo. Eu acompanhei um pouco do São Paulo também, contra a Chapecoense. Eu até achei até engraçado que antes do jogo, fizeram uma entrevista com o Crespo, ele falou que realmente eles são favoritos, né, para ganhar o jogo e tal, colocando banca mesmo, nós somos favoritos, nós vamos ganhar o jogo. Só que dentro de campo não foi isso que foi visto, né? O São Paulo até criou algumas chances, né, de gol, mas é o que o Pedro falou, time muito apático. Eu acho que São Paulo falta um pouco ainda a questão de entrosamento do time, eles ficam tocando muita bola, falta ainda um cara, por exemplo, o Benítez. O Benítez é um bom jogador, ele arma bem as jogadas, ele cria oportunidade de gol, né? Só que é um cara que vive no departamento médico, não tem uma sequência de jogo, então não tem como contar com esse jogador, né? Aí tem o Rigoni, que sim, foi uma boa contratação, é um cara que ainda está mostrando bom futebol, mas eu acho que saiu do Paulista meio com o nariz empinado, achando que ia continuar a fase que estava fazendo no Campeonato Paulista e começou tropeçando no Campeonato Brasileiro e ainda está tropeçando, né? Então, São Paulo, acho que o Crespo perdeu a mão, não sei qual momento que ele perdeu a mão, mas ele tem que rever um pouco, senão é mais um que daqui a pouco já vai ser demitido, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver os números desse jogo, mas o São Paulo ele teve muito mais chances de gol, né? Sim. Você vê que peca na qualidade e na finalização mesmo. Teve 17 chutes contra 5 da Chapecoense. Chutes a gol mesmo foram 8 do São Paulo contra 2 chutes da Chapecoense. Posse de bola de 62%, né? Teve quase o dobro de passes, né? Em passes e precisão de passes em comparação ao time da Chapecoense. O que faltou foi a qualidade, foi paciência. Eu acho que o São Paulo está sofrendo com a colocação, está sofrendo com os jogos que vem fazendo e não tem resultado. E isso está trazendo para dentro de campo uma falta de decisão mesmo. Acho que os jogadores eles não estão se achando dentro de campo, não estão se encontrando, né? Saiu na frente no jogo, tomou um empate. Eu acho que foi mais um banho de água fria. Eu acho que o Alex até falou, não sei quando ele perdeu a mão, o Crespo. Eu me atrevo a dizer que ele nunca teve o time na mão, né? Ele teve resultados que para mim pareciam óbvios, né? Poxa, ganhar de, sei lá, 7, não lembro se foi 7 ou 8-1 daquele time de Série D, para mim já era um resultado esperado. Sim. É lógico, foi um resultado muito mais plástico, né? Ninguém espera, mas eu não digo que ele perdeu a mão, acho que ele nunca teve o time na mão. Digo assim. Então, a minha visão sobre... Pode falar, Marcelo. Beleza. Então, a minha visão sobre o São Paulo é que eles deram tudo deles, assim, no Campeonato Paulista. Aí, para mim, foi ali que o Crespo perdeu o time, porque ele vinha com uma certa estrutura. Dava para ver que o time estava estruturado, não é à toa que ele conseguiu ganhar o Palmeiras na final. Entendeu? Sem ter uma certa estrutura, é difícil de ganhar do Palmeiras. E agora o Atlético Mineiro, que jogou aí a semifinal com o Palmeiras e empatou os 2 jogos e foi eliminado. Sim. Então, assim, ele tinha o time na mão até o campeonato estadual. O problema é aquilo.
Aí foi depender do Benítez. Benítez já no Vasco já mostrava que não era um cara muito assim, confiável, porque nos principais jogos que o Vasco precisava dele, ele estava no departamento médico. Aí foi confiar também no Daniel Alves. Daniel Alves, a gente viu no que deu. Aí agora ele está tentando trazer assim, algumas peças. Conseguiu agora colocar um menino que entrou aí, que, nossa, ele perdeu alguns gols hoje. Eu vi os lances do Chapecó e São Paulo. Pô, assim, sabe, por questão assim, por falta de sorte, porque pô, ele tocava ali por cima do goleiro, a bola ia para fora. E aí chegava assim, chegava para bater de primeira, a bola ia para fora. Então, assim, é aquilo. Precisa ainda um pouco mais de treino e tal. E aquilo, a gente sabe que no Brasil é difícil ter tempo para treinar e tempo para dar um trabalho, né, sério para um técnico. Agora, Eu acho que isso a gente vai entrar também no próximo tempo. Acho que a gente se aprofunda mais nisso aí, para deixar ele se falar. agora só um adendo. Esse São Paulo, que o Pedro falou que ele finaliza, só que não acerta o gol, não faz gol. É um erro já desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, com o Diniz. O time ia finalizar, mas não acertava o gol. Né? Quando começou a perder os jogos, né? A cair no campeonato. Ele finaliza muito, mas não acerta o gol. Então, esse é um problema que realmente não é de hoje, né? Já é do Campeonato Brasileiro passado e ainda não está sendo resolvido. Não sei se é questão de treino. E você vê isso na tabela, né, Alex? Sim, exatamente. Você vê o São Paulo com 19 gols feitos, 24 gols sofridos, certo? Tem menos 5 gols. Acho que pro tamanho do São Paulo é muito pouco. Sim. É muito pouco. Lembrando que eles estão apenas a 5 pontos da zona de rebaixamento. São 2 jogos. Ainda bem que o Santos não jogou essa rodada, hein? Senão tá ferrado. Mas podia ter entrado para a zona se o Grêmio tivesse vencido, né? Então. Esporte, ó, fez a nossa parte. Bom, até vale ressaltar que o Santos e o Fluminense não jogaram por conta do público de São Paulo, né? O Santos não está podendo liberar público ainda, e o Bahia e o Ceará também. Então, esses 2 jogos foram adiados da rodada. Bom, fechando a rodada aqui, alguém tem mais algum comentário para fazer? Pode seguir com os temas. Pode seguir. Certo. Bom, vamos só destacar então alguns resultados da Série B, que teve rodada também esse final de semana. E os grandes, né? O Botafogo vinha bem, acabou tropeçando em casa contra o Avaí. Cruzeiro venceu 2-0 contra o Brasil de Pelotas. E o Confiança em casa perdeu para o Vasco. Você acompanha esse jogo, Marcelo, do Vasco? Não, infelizmente não consegui acompanhar, mas estava sempre ali ligado, né? Então, o primeiro tempo desse jogo não foi muito bom, né? De ambas as partes, foi o que eu pude depois do jogo acompanhar, né? Mas já no segundo tempo teve polêmica em relação ao VAR, dessa vez... Pra variar, né? Só que foi questão de interpretação, né? Aí o árbitro em campo interpretou o lance de uma forma, o pessoal do VAR interpretou de outra, só que dessa vez o árbitro em campo resolveu não seguir o VAR. E aí acabou não marcando um possível pênalti a favor do Confiança. Depois dessa confusão toda de VAR, o Vasco foi lá e meteu 2-0. Dois lances assim bem semelhantes, né? Começando a jogada pela esquerda e a finalização, o primeiro gol do Cano dentro da área e a segunda, o cruzamento com o zagueiro Graça completando o fundo da rede, né? E aí depois, no decorrer do segundo tempo ainda, o Confiança, para mim, foi falha do Vanderlei. Ele não é, para mim, um goleiro seguro. A bola vem bem alçada na área, ele vai pular para disputar a bola com o atacante e perde. Como é que o cara com a mão vai perder? Não dá, cara. Aí nisso ele perde a bola e o pessoal do Confiança consegue diminuir.
E aí, pelo que eu pude ler também, assim, o Confiança ali nos minutinhos finais, tentando aquela pressão descomunal para pelo menos empatar, né? Porque eles estão lá em penúltimo na tabela. Mas o Vasco conseguiu mais essa vitória. Já são 5 jogos sem perder, terceira vitória seguida do Diniz. E o que vale ressaltar aqui... o início dele geralmente é assim, né? O dinizismo tá Mas vivo. o que vale ressaltar aqui, cara, é o Botafogo. Porque o Botafogo, essa é só a segunda derrota que o Botafogo está tendo no Nilton Santos. Sem longe de dúvida, assim, é o melhor mandante, tanto na Série A, levando em consideração os times da Série A quanto da Série B, né, porque ninguém, por enquanto, havia perdido só 2, né, contando com essa, né? Então, foi um resultado assim, bem surpreendente, né? O Botafogo, com isso, perdeu acho que só a posição mesmo para o Avaí, que passou de terceiro para segundo, o Botafogo em terceiro. O Goiás ontem ganhou e está lá em quarto, completando a tabela com 48. E por enquanto está sem o G4, né? Com o Curitiba liderando com folga, esse daí acho que já está praticamente certo de subir, e joga amanhã, né? Então ainda pode abrir ainda mais essa vantagem. Certo. E o Cruzeiro 2-0 em casa, o Luxemburgo parece aquilo, cara, o Cruzeiro está mais tentando sobreviver na Série B do que em busca do acesso da Série A. Essa é a realidade do Cruzeiro. Muito irregular, né? Não tem uma sequência de vitória que consiga avançar muito na tabela, né? Ele empata, perde, depois ganha o jogo, mas não sai disso, né? Muito irregular durante o campeonato. E principalmente, assim, em alguns jogos ele empatou demais, então você vê aqui, o Luxemburgo quase não tem derrota, só que se você for ver, ele tem... exatamente, um monte de empate. Então isso atrapalha também, porque o empate não faz o clube subir. Certo. Bom, passamos com os resultados de destaque da Série B. Some fresh, so brand new. Some you can't handle. Light the fire like a candle. There's nothing that you can't do. Holla back when I at you. I'm going nuts, that's cashews. Cashews, everything around me. Dollar bill, y'all. Cashews, everything around me. Holla how you feel, dog. I don't know about you. Why one, hop out two. Jump in, hop out two. Watch what I say and how I do it. If you don't love me now, you gon' love me tomorrow. If you don't love me now, you gon' love me tomorrow. Get it? You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. You're gonna love me, you're gonna love me, you're gonna love me. Talk is cheap, shut your trap. Tongue in cheek, yeah, you like that. Put it out, push it right